Boa noite a todas, que bom, né? A gente poder estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez para agradecer tudo que Deus tem feito por nós, feito na nossa vida. Louvado seja, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, que fez aí os céus e a terra por nós. Graças a Deus, né? Sempre aí se preocupando conosco, sempre cuidando, sempre zelando da nossa vida. E eu falo isso, né? Às vezes, Fabiana, você nem sabe o que eu estou passando, mas se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos sustentou até aqui, né? Então, nós já temos muitos motivos para agradecer, em nome de Jesus, né? Todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos as nossas lutas, mas aí, na vontade do Senhor, juntamente com Ele, a gente vai vencendo todas elas, né? No momento exato, e louvado seja, né? O nosso Deus. Louvado seja as bênçãos, né, que Ele derrama sobre a nossa vida. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Nós vamos agora orar. Se você pode, aí fecha seus olhos. Se não pode, fecha os olhos da alma, né? E abre aí o coração. Vamos nos ungir, quem pode, né? Quem está na presença. Quem não está aí, não tem o óleo ungido, sinta-se ungido em nome de Jesus. Cheios da presença, né? Então vamos agradecer por esse dia, por podermos estar aqui mais uma vez, né? 10º encontro dos Kadoshis. Louvado seja o nosso Deus, né? Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, boa noite, papai. Que bom estar na sua presença. Aqui, Pai, desde já iniciamos agradecendo, Pai, pela sua graça, por todas as graças, por todas as bênçãos derramadas nesse dia. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor deu nas nossas vidas hoje, na vida dos nossos entes queridos, porque nós sabemos, Senhor, por encontrar graça em nós, pela nossa intercessão, o Senhor cuida dos nossos também. Então, desde já agradecemos pelos livramentos que nós ficamos sabendo, que nós, né, podemos ver com os nossos olhos e aqueles que não vimos, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor nos deu tantos livramentos nesse dia, em nome de Jesus. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E obrigada, Pai, porque nós sabemos que pelo seu amor e a sua graça nos sustentará para todo sempre, em nome de Jesus. Nessa, para que a gente possa ter, Pai, o encontro, né, cheio da sua presença. Seja bem-vindo aqui, já é presença viva aqui, né, no meio de nós. Assente-se, o lugar principal e especial, Pai, deste encontro é do Senhor. Quem ministra aqui, quem coordena, quem comanda é o nosso Espírito Santo amado, tão lindo, tão poderoso, tão gracioso. É Ele quem conduz esse nosso encontro nesta noite e sempre. Espírito Santo, ministra em mim, através de mim. Revela todas as coisas que estiverem ocultas na vida de cada uma das suas filhas, Pai, que aqui estão, mas também revela o que está oculto por trás das palavras, Senhor. Que cada palavra, que cada ensinamento, Senhor, que não seja em vão, que sejam sementes lançadas no coração de cada uma de nós, Pai, e que nós continuemos, Pai, na sua presença, que nós continuemos, Jesus, a buscar conhecimento na palavra, essa palavra viva, que possa continuar a direcionar as nossas vidas em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as graças, obrigada pelo amor que nós nem merecemos, mas que o Senhor nos ama. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Desde já, Pai, revista-nos da sua armadura, para que estejamos ajustados, blindadas, seguras, para que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance ou nos atinja. Revista também toda a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do evangelho da paz. Senhor, já revestidas da sua armadura, blindada, Pai, uma armadura ajustada. Senhor, peçamos também ao Espírito Santo que expanda a nossa mente, expanda os pensamentos dos seus filhos, Pai, que caia por terra toda a religiosidade, Senhor, que os corações se abram, que os pensamentos sejam expandidos para que toda palavra, todo ensinamento possa ser alcançado, todo ensinamento possa ser captado, possa ser compreendido em nome de Jesus, e mais do que aprender, Pai, que possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida, todos esses ensinamentos, em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus, aleluia, bendito seja, né, o nosso Deus, louvado seja, né. Hoje ele traz um tema para nós também. Eu tenho feito essa dinâmica de não colocar lá, né, até para votação, porque eu tenho orado e, assim,
não tenho colocado, anunciado, né, o tema antes, porque eu tenho pedido, né, ao Senhor orientação, e realmente está vindo assim, geralmente no horário do almoço, de manhã, na terça-feira, eu começo ali, já venho orando, né, toda semana, mas eu venho no começo, o Espírito Santo vai tocando, até que ele traz, né, o que ele quer falar para cada um de nós, cada noite, né, então que a gente tome posse hoje. E hoje, o nosso tema, a gente vai falar sobre o chamado, né? Quantas vezes a gente vê falar sobre isso, né? O chamado, né? Que está ligado ao nosso propósito sempre. E então, assim, a gente às vezes escuta tanto, às vezes você abre aí a internet, você olha e fala, ai, qual é o seu chamado? Ai, estou cumprindo o meu chamado. Ai, não sei qual é o meu chamado. E às vezes a gente fica parado se perguntando, Senhor, qual que é o meu chamado? Eu tenho um chamado, né? Às vezes a gente se pergunta isso. Às vezes a gente se sente incapaz de ter um chamado, a gente se sente incapaz, né? Mas o que nós temos que ter e obter, né, como verdade na nossa vida, é que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. O Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E o propósito que ele tem, o chamado, é o que ele quer realizar através da nossa vida. Ou é o porquê que nós estamos aqui, né? Esse é o chamado. E aí eu preparei para vocês novamente, né? Aqui a apresentação, vou só pincelar a questão do nosso da nossa apostila, né? Para que vocês continuem seguindo aí a apostila, para quem tem, continue no mesmo formatação aqui, né? Para que vocês vá guardando esse material, ainda que vocês guardem aí online, mas que vocês possam ter esse material aí com vocês, sempre que vocês quiserem consultar, buscar, usar aí nos grupos de vocês, porque pode ser que no chamado de vocês precisem usar esse material, em nome de Jesus, né? Chamado nem sempre está ligado a ministério, tá? A ministério de alguma coisa que você faça parte, não. Às vezes o chamado é na sua vida, nós vamos falar sobre isso. Mas aqui tem material para que vocês possam estudar. Então, vocês já têm bastante material, eu faço questão sempre de... Eu sou bem desse ponto de... Eu poderia só falar, mas eu gosto de sempre trazer material para vocês, porque eu sempre gostei de receber material. Então, aquilo que a gente recebe, a gente vai aprendendo e vai passando, né? Porque aí um dia, talvez nas solidões da vida aí, nos momentos que você está para baixo, você vem, pega um material desse, dá mais uma olhada, ou quando você vê alguém que está precisando, você fala, eu tenho alguma coisa que pode te ajudar. Então, é sempre assim, né? De repente você começa, daqui uns dias, a ler a palavra com mais alguém, e aí você vem aqui no material e pode usar, pode ficar à vontade, tá? Pode utilizar todo o material, pode compartilhar, pode fazer o que for, tá? Com o material aí que a gente tá disponibilizando, que eu disponibilizo para vocês, tá? Então, aqui, novamente, ó, eu faço o que eu fiz aqui, Evangelho de Marcos, né? A visão geral da semana aqui. Tô até aqui vendo aqui que tem duas visão geral, depois eu preciso rever isso. Mas a visão geral da semana, então, nós começamos no capítulo 5 e fomos, ou até hoje, que é o capítulo 11, né? E aí aqui você vai vendo que Marcos ele traz, né, a biografia de Jesus, assim como Mateus, mas é você ler de uma outra ótica, né? Às vezes está contando o mesmo fato. Muitas vezes a maioria dos fatos são os mesmos de Mateus, é o mesmo que vai acontecer em Lucas, é o mesmo que vai acontecer, né, em João, mas assim, ó, o importante é que cada um tem um olhar. E esses olhares, eles se completam. Então, ele faz a gente olhar a história, né, em 360 graus, porque a gente olha pelo olhar de Mateus, a gente olha pelo olhar de Marcos, a gente olha pelo olhar de Lucas, a gente olha pelo olhar de João, e a gente vai juntando esse quebra-cabeça, né, e vendo, e todos eles, né, sempre descrevendo as maravilhas do Senhor, né, sempre descrevendo o quanto Jesus se derramou por nós, né, o quanto Jesus se entregou e fez questão de vir para nos redimir mesmo do pecado. Então, quando Jesus pagou, né, pela nossa vida, o quanto Jesus pagou, às vezes a gente fala assim, preciso fazer, né, às vezes eu vejo, né, às vezes pessoas postam que fez exercício, aí tira foto, fala, tá pago, hoje tá pago, né,
Aí eu estava participando de um grupo de exercícios que faz exercícios com louvores, usando louvores, e aí a, a professora lá, né, a personal lá, educadora física, ela pega os louvores e ela coloca no ritmo, e aí a gente faz o exercício junto. Continuei? Não, não continuei, tem que voltar lá, mas já aprendi muita coisa nos 2 dias que eu fiz, tá? E aí ela fala, não, gente, pago não, pago, Jesus já pagou na cruz por nós, tá feito, né? Então é assim, porque Jesus pagou mesmo, né? Com a vida dele, ele pagou na cruz por nós, ele já pagou pela nossa vida foi paga por um preço de sangue, né? E até o que a gente está fazendo, né, dessa vida, o que a gente está fazendo para retribuir. E o fato da gente viver o nosso chamado é uma forma de retribuir, né? É uma forma de retribuir mesmo a Deus essa entrega do filho dele, né? Porque quem de nós teria coragem de entregar um filho, né, para morrer na cruz? É muito amor, né? Jesus nos ama, eu falo assim, o amor de Jesus é incondicional por ele aceitar passar por essa situação, né? E também por aceitar Jesus, né, Deus aceitar, na verdade, ver o seu filho passar por aquele sofrimento, porque Deus também fica triste com a nossa tristeza. Deus não se alegra quando nós estamos tristes. Por quê? Porque é tanto amor, é um pai, a gente, né? Às vezes você olha, vê um filho que tá sofrendo, a mãe, o pai sofre junto. Então, Deus, ele sofre, né? Com a gente, quando a gente sofre. Por isso que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, na dependência dele, e ele sabe que por ele as coisas vão se resolver, a gente também alegra o coração de Deus. Porque a gente tira aquela tristeza, aquele peso dele ficar assistindo ao sofrimento que nós estamos escolhendo através do livre-arbítrio. Então, quando a gente se coloca, né, e fala, Senhor, agora é pelos seus braços, porque pelo meu não dá mais, né? E a gente aprende essa grandeza e esse poder de entregar nas mãos do Senhor e o quanto ele se importa com a gente, quando a gente vai lendo os evangelhos, porque olha por tudo que Jesus passou, né? Tudo que ele passou, e ele fez questão de passar cada detalhe para que ele pudesse entregar a sua vida, né, para a remissão dos nossos pecados. Porque quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava perdido, gente. A gente estava afastado de Deus, o mundo estava afastado de Deus. Era outro, idolatravam outros deuses, né? Estava tudo, como se diz assim, de pernas para o ar. Muitas coisas muito parecidas do que nós estamos vendo hoje, né? Bem parecidas e bem próximas. Coisas assim, que a gente não consegue nem imaginar. Só abrir as redes sociais ou ver os jornais, que não fica muito nas redes sociais, mas ver os jornais, as notícias, as coisas que a gente vê acontecer, que você fala, meu Deus, né? E quando você lê a palavra, que você começa a ver aquela parte de como estava, né? O mundo naquele momento em que Jesus veio, ou quando estava Sodoma e Gomorra, como estava quando Deus destruiu, como estava o mundo quando Deus destruiu com o dilúvio, e só salvou a família de Noé. Então, tem muitas coisas semelhantes ao que está acontecendo hoje. Isso que dá mais peso quando a gente diz que Jesus está voltando. Porque né, em todos esses momentos gritantes da humanidade, Deus se manifestou, né? Deus se manifestou. E quando teve o dilúvio, ele fala que ele não ia fazer mais isso, ele não destruiria mais a terra. Mas há as profecias, né? E a promessa da volta de Jesus. Então vai ser diferente, né? Ao invés de destruir como foi Sodoma e Gomorra, depois destruir como foi, né? Com o dilúvio, não, vai ser a volta de Jesus. E essa volta está próxima. Muitos não acreditam, né? Há algumas religiões que não acreditam, mas como nós não estamos aqui para falar de religião, a gente está para falar do que a palavra diz, e a palavra diz que Jesus vai voltar, então é muito cômodo eu acreditar na palavra quando fala que Jesus cura um cego, que Jesus cura um paralítico, que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, então eu vou clamar por ele, e ele vai curar meu diagnóstico, ele vai libertar meu casamento, ele vai restaurar minha casa, ele vai libertar meu filho do mundo, ele vai, sabe, trazer meu esposo de volta, ele vai trazer a paz, ele vai me mudar de trabalho, ele vai arrumar um trabalho meu. É muito fácil eu acreditar nisso, mas eu não acreditar que Jesus vai voltar.
Então, é isso que a gente fala. Às vezes as pessoas falam assim, ó, na minha religião, e eu não estou aqui para discutir religião, mas a gente não acredita que Jesus vai voltar. Não se fala sobre isso. E a gente sabe que muitas religiões não se falam mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é por isso que a gente tenta abrir os olhos de vocês, assim como um dia os meus olhos foram abertos, e eu peço a Deus a cada dia mais que os meus olhos se abram, porque é muito fácil eu acreditar só em partes da Bíblia. Por quê? O que me dá, né? Que base me dá acreditar só em algumas coisas? Acreditar só naquilo que pregam para mim nos domingos, nos sábados, nas células, nos encontros, sabe? Então eu preciso eu mesma ir ler, né, direcionado pelo Espírito Santo, e é isso que a gente tenta fazer, porque quando a gente fala assim, kadosh, separada, kadosh significa separado, eu sempre falo isso para vocês, que é uma vida em santidade. Santidade não é ter auréola na cabeça não, gente, não é virar santo não. Santidade é buscar as coisas de Deus, é buscar conhecer as coisas de Deus e viver as coisas de Deus. Então, por que que quando eu busco isso, eu consigo abrir a minha mente? A minha mente até acredita, a minha mente acredita que, e não estou dizendo para não acreditar, estou falando assim, ó, a minha mente acredita que tinha um jardim, e aí andavam-se, né, duas pessoas nuas, primeiro era um homem, e aí Deus achou que aquele homem não podia ficar sozinho, tirou uma costela dele e fez a mulher, e aí a serpente veio, tinha uma serpente que falava, tá? Olha só, a gente acredita na serpente que falava, talvez ela não falasse assim, mas é igual a gente fala em pensamento, eu não sei, a gente não sabe, mas aí ela falava e ela fez a Eva comer a maçã, que a palavra não fala que é uma maçã, mas a gente, né, tem essa, foi colocado na nossa cabeça que é uma maçã, mas na Bíblia não se fala que é uma maçã, fala fruto proibido. Ninguém diz que é uma maçã. Da onde surgiu essa maçã, né? Tem várias histórias a contar, que não é para esse momento. Mas assim, a gente acredita em tudo isso, mas a gente não acredita que Jesus vai voltar. A gente acredita que o mar vermelho se abriu. Um mar, gente, olha o tamanho do mar. Para quem nunca foi no mar, olha na TV, mas o mar é imenso. Você olha para ele ali, ó, você se sente, sei lá, um grãozinho daquela areia. Quando você olha para o mar, aquela coisa mais linda se abriu para que o povo passasse. A gente acredita, mas a gente não acredita que o céu vai se abrir e Jesus vai descer. Olha que coisa, não é? A gente acredita que Jesus ressuscitou, ele reviveu. Ó, ele estava morto, gente. Ó, todo mundo que morre até hoje, só Jesus ressuscitou. Ah, não, ele ressuscitou Lázaro. Ah, teve também os profetas, né? Acho que é Eliseu. Não, não é Eliseu. É um dos profetas lá, não vou falar o nome agora para não errar, mas que só de deitar nos ossos dele, eu acho que foi, jogou morto nos ossos dele, eu acho que foi Eliseu, sim mesmo, né? Jogou o morto sobre os ossos dele e o morto reviveu. Então, quer dizer, né? Ressuscitou, vida nova. Quantos Jesus não ressuscitou? E quem assiste, né? Quem eu falei para vocês quando eu falei do avivamento, eu falei sobre alguns avivalistas. Muitos daqueles ali já ressuscitaram pessoas, mas não eles, pelo poder do nome de Jesus. A gente até acredita, mas a gente não acredita que Jesus vai voltar. Olha para você ver que coisa, né? Mas é porque quando a gente começa a fazer essas perguntas para nós, né? A gente fala assim, né? Tá tão na mídia agora, tá na moda, né? Estão acreditando que um bebê de boneca é filho, né? E estão tratando como, mas não acredita que Jesus vai voltar. Olha para você ver, né? Acredita em tantas coisas, mas não acredita que Jesus vai voltar. Então, gente, olha que ponto que o mundo tá falando desse ponto, dessa questão, né? Que eu toquei aqui por acaso, porque está muito comentado essa questão dos bebês reborn aí. Olha que ponto está chegando a humanidade, né? E é pontos assim, gritantes, alarmantes, né? Que olha como que Deus deve estar vendo uma coisa dessa. Então, isso é sinal, são sinais de que está muito próximo de Jesus voltar. Então, que a gente comece a se alinhar com ele, né? Então, buscar a palavra é o que nós estamos fazendo. Nós já estamos fazendo o chamado principal, que é viver a palavra do Senhor, viver na presença, nós já estamos dizendo sim para esse chamado, já estamos vivendo. Mesmo que você não sabia, você já está vivendo. Então, quando a gente vem para Marcos, para os evangelistas, a gente começa a ver o tamanho, o poder do nosso Deus, o poder de Jesus, o quanto ele não precisava passar por aquilo.
o quanto ele não tinha, não precisava passar por aquilo, mas simplesmente ele passa por toda essa situação, ou seja, ele passou pelo processo para que nós pudéssemos pisar na Terra Prometida um dia. Só que nós temos que passar o nosso processo. E o nosso processo não é nem o dedo mindinho, nem a ponta da unha do dedo mindinho do que Jesus passou por nós. E às vezes a gente duvida do poder do nosso Deus. Porque quando a gente duvida da nossa capacidade, quando a gente questiona as coisas, quando a gente olha para as coisas e fala assim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Não. Isso é limitar o nosso Deus. Isso é limitar o nosso Deus. Ou então, humanizar o nosso Deus. Porque talvez pela sua humanidade, pelo seu lado humano, você não consiga aquilo lá. Você não consiga. Mas em Deus, tudo é possível. Então, é isso que a gente começa a ver nos evangelhos, né? Quando eu vejo os evangelhos, eu falo, meu Deus, e um vai se encaixando no outro. Um vai se encaixando no outro. E vai vendo. E hoje, né, eu falo assim, a gente vai lendo os capítulos e a gente vai vendo que assim, eram pessoas como nós. Pessoas como nós. E Cristo vivia com eles. E hoje Cristo vive em nós. Vive em nós. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo, né? O que é que nós estamos fazendo como eles, os fariseus? Nós estamos fazendo como os gentios que não acreditavam, os fariseus que mandaram matar, o próprio povo, né? Os próprios ali judeus que mandaram matar, e os próprios ali, né? Os próprios companheiros, entre aspas, os próprios, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que assistiram às maravilhas do Senhor Jesus, estes mesmos foram que mandaram matar. Então, essa é a humanidade, né? A humanidade, ela é corrompida, mas é por isso que a gente tem que lutar todos os dias, na presença do Senhor, para que a gente fortaleça o nosso espírito, e aqui a gente procura trazer para vocês ferramentas para fortalecer o espírito, como nós falamos do jejum e oração, ferramenta para fortalecer o espírito, leitura da palavra, ferramenta para fortalecer o espírito, viver na presença, ter tempo diário com Deus, ferramenta para fortalecer o espírito, ter um lugar na sua casa onde você senta para falar com Deus, só você e Ele, ferramenta para poder fortalecer seu espírito, para que o seu espírito vença a sua alma, porque a alma quer as coisas do mundo, a alma quer duvidar, a alma quer ir contra, a alma quer questionar, a alma quer viver o oba-oba, a alma quer viver o deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas o espírito não. O espírito que é Espírito Santo, eu quero viver contigo, viva comigo, me leve, me encaminhe, me direcione, não me deixa sair do foco, não me deixa desviar nem para a direita, não me deixa me desviar nem para a esquerda. E é isso, né, que a gente vê nos evangelhos. Os evangelhos vêm para nos fortalecer, para mostrar a grandeza do nosso Deus, né? Ele venceu a morte, mas Jesus não nos enganou. Ele disse para nós, no mundo havereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz eu venci o mundo, é porque ele venceu o mundo, gente. Você está lendo os evangelhos e vendo o quanto, né, ele venceu o mundo. E a gente precisa aprender, né, que a gente, que eu estou vendo aqui, né, ao mesmo, a gente precisa ver que o pecado, né, e ele veio, ele está entre nós, mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente é mais forte. A gente consegue suportar mais. Apesar de que o Senhor nunca vai te dar uma tentação que você não suporte. É que a gente é fraco como humano, mas quando você está na presença, você suporta as tentações. Mas eu repito isso, e quando eu li isso, gente, eu achei isso muito forte. O inimigo, a gente tem que partir para cima. É pôr a armadura, revestir da presença da armadura e partir para cima, oração de guerra, e destronar, e pôr ele para fora da sua casa, da sua família, do seu casamento, da vida do seu filho, do seu trabalho, da sua casa, dos seus pensamentos, da sua saúde, é destronar. Mas as tentações, a gente precisa se afastar delas. A gente precisa se afastar delas. Sabe por quê? As tentações acontecem, e eu vi uma ministração, eu até falei essa semana no devocional, e eu vou repetir para vocês agora, né? Por exemplo, né? Quando a gente vê falar de Eva, né? Tô passando tudo isso porque a culpa é da Eva, né?
A gente às vezes fala isso. Mas veja bem, olha só o que aconteceu com Eva. Pode ser o que pode estar acontecendo com você. Eva, né, estava lá no jardim. Tudo bem. E lá tinha uma árvore, onde Deus havia falado que tinha um fruto proibido. Tudo bem, Eva sabia. Mas Eva passeava pelo jardim. Ela olhava para a árvore, porque a árvore estava lá no meio do jardim, não estava escondida, não estava encoberta. Mas era pecado olhar para a árvore? Era pecado olhar para a árvore? Deus não falou que era pecado olhar para a árvore. A Eva, ela podia até falar do fruto, porque a serpente veio, falou do fruto, ela podia até falar. Era pecado falar do fruto? Não, Deus não falou que era pecado falar sobre o fruto. Às vezes, quantas vezes ela e Adão devem ter se perguntado: que fruto é esse? Alguma coisa assim. Era pecado? Não, não era. Eva passava perto dessa árvore, né? E ela chegou perto desse fruto. Pecado chegar perto? Deus falou que era pecado chegar perto? Não, ele não falou. Deus falou que era pecado comer o fruto. O que que era proibido? Comer o fruto. Tá, Eva chegou perto, tal, ela foi ali, a serpente falando, tal, ela levou a mão. Vamos supor, ela tocou no fruto. É pecado tocar no fruto? Também não era pecado tocar no fruto. O que que era pecado? Comer o fruto. Até que aconteceu? Eva comeu o fruto. Aí ela cometeu o pecado. Mas será que se Eva tivesse evitado de passar perto da árvore, tivesse evitado de falar daquele fruto, porque tinha tantas outras coisas para ela fazer. Se ela tivesse evitado de chegar perto daquela árvore, se ela tivesse evitado de tocar naquele fruto, será que ela não teria resistido à tentação e não pecado? Então eu achei isso tão forte, porque às vezes na nossa vida a gente fala assim, ó, eu vou dar um exemplo aleatório, mas a gente fala assim, ó, ah, não, mas eu fico lá na mesa com elas, elas falam besteira, elas tomam ali a bebida delas, mas eu não, eu fico na minha, né? Um dia. Aí no outro, ah, não, mas é só mais um pouquinho ali, eu fico com elas no segundo dia, com eles. Que é outra coisa, tá, gente? Tá? Eu faço. Mas eu tô na minha, eu tô de boa, eu sei que não é o meu, mas eu tô ali, eu tô ali, eu tô vendo, eu tô passando perto, eu tô falando sobre, eu tô tocando. Qual vai ser o meu próximo passo? Comer o fruto também. Então, isso para mim ficou muito forte. A gente precisa ter discernimento para aprender o que é forte. Isso é muito forte. Que o Espírito Santo te dê a revelação exata do que tudo isso quer dizer. Porque talvez na sua vida é isso que você está fazendo. Você está chegando, você está vendo o fruto, você está passando perto do fruto, você está se aproximando do fruto, você está chegando perto, você está pondo a sua mão no fruto. O próximo passo é você comer o fruto. Por quê? Aquilo passa a ser não ser tão perigoso mais. Não ser tão mais. Entendeu? Passa a ser normal. Tão normal que você vai comer o fruto. Então, por isso que o diabo, você já parte para cima. Não vai correr dele, não. Não corre dele, não. Parte para cima. Mas as tentações é se afastar delas, né? O próprio Pai Nosso fala, livrai-nos das tentações, né? Livrai-nos de todo mal. Então, que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é fugir das tentações. Então, eu não sei quais são as tentações que você está enfrentando. Sabe aquela história de, ah, não, mas é meu marido que está vendo filme pornográfico. Eu tô lá perto, mas eu nem tô prestando atenção, né? E eu tô dando exemplos assim que tá vindo aleatório na minha cabeça. Ah, mas eu tô vendo aqui na internet, tá falando mal da fulana. Ah, não. Eu até mandei aquela mensagem para minha amiga, mas era pra gente rir, sabe? Aquela coisa. Ah, mas eu só entrei porque tá todo mundo comentando, eu entrei para ver também do que se trata. Daqui a pouco você está sabendo tudo aquilo lá. Você passou mais de uma hora só lendo sobre aquele assunto. Então, as tentações a gente precisa fugir delas, né? E é isso que. E a gente se fortalece lendo, né? Como a gente faz os evangelhos, está aqui todos também para vocês, vou encaminhar, né? Para vocês depois. E a gente vai para o nosso tema aí, né? Principal. Alguém tem
alguma coisa para falar em relação aos evangelhos? Posso ir já para o tema, que é chamado, né? Nosso tema hoje, tema principal é chamado. A gente escuta tanto, né, falar desse tal de chamado, gente. O que é esse chamado, né? E a gente aqui, você sabe que aqui eu não fico me aprofundando muito, né? Eu trago, assim, uma pincelada para que a gente saiba um pouco de tudo, mas não é para a gente, eu sempre falo, se aprofunde mais. Quando eu trouxer um assunto para vocês, depois se aprofunde mais nesse assunto. Procure ver por outras óticas. Não fique só com o que eu falo. Vai ver o que a palavra diz. Vai ver uma outra ministração, tá? Então, chamado, todos temos um. Todos temos um chamado, né? Um específico para nós, mas todos temos um chamado principal, que é o da expansão, né? Do reino de Deus. Então, o que é o chamado de Deus, né? Porque esse chamado que nós estamos falando é o chamado de Deus. Então, o que é esse chamado? O chamado é o nosso propósito específico, porque muita gente escuta sobre propósito, pode usar a palavra, né? Alguns usam a palavra propósito. Então, o chamado é o propósito específico de Deus para a vida de cada pessoa. Então, quando é Deus, né, traçou o plano da nossa vida, muito antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus traçou um plano para cada um de nós, e é assim que ele faz, para cada um dos seus filhos. E nesse plano é o porquê que você está aqui, né? O que Deus queria quando ele trouxe você aqui. Isso já cai por terra a tal da rejeição, do abandono. Quantas pessoas às vezes foram, né, deixadas na própria maternidade, foram abandonadas quando criança, foram nascer em famílias disfuncionais, tiveram pai e mãe, mas só fisicamente, mas ali, né, falando em presença mesmo, nunca tiveram, então se sentiram rejeitados, abandonados, ouviram que foi um acidente, que nasceu por acaso, que não era para ter nascido, e aquelas coisas mais, tudo balela. Tudo história contada por quem é carne e osso como você. Com quem é carne e osso como qualquer uma dessas pessoas. Por quê? Não, eu não estou dizendo que não causou sofrimento. Pelo contrário, causou muito sofrimento, provavelmente. Muitas dores, muitas feridas. Mas o que eu quero dizer é que você não é. Que as pessoas não são rejeitadas. Não são por acaso. Não são acidentes. Não são, né? Não pode não ter sido planejado por pessoa física aqui, né? Mas por Deus, você é muito bem planejado. Nós somos muito bem planejados, porque ao planejar a nosso nascimento, ele já tem os nossos dias contados e ele escreve todos os dias o nosso nome no livro da vida com os nossos dias contados. E a palavra diz que ele sabe quantos cabelos, fios de cabelo, tem na nossa cabeça, tá? Quantos fios tem na nossa cabeça? Tamanho, isso é para mostrar para nós o tamanho da intimidade, o quanto ele nos conhece, tá? Por isso que a palavra diz isso, para saber o quanto ele nos conhece, o quanto ele nos planejou, qual é o nosso dia, quando nós viríamos e quando nós vamos voltar para a casa do Pai. Então, ele tem um propósito para cada um. Essa vinda tem um porquê, e é esse propósito, é esse chamado que ele tem para cada um de nós. E não se trata apenas de um ministério pastoral, não, gente. Ministério pastoral não participar das coisas ter que estar na igreja, participar de missão, participar de alguma coisa desse fato, ser aí, de repente, né, um diácono, um bispo, uma pastora, um pastor, um padre. Não é disso que nós estamos falando. Eu sou a presidente do congresso não sei o quê, eu sou a líder da pessoal da liturgia, dos levitas, do pessoal da oração, do pessoal da intercessão, da adoração, também, mas não é disso que nós estamos falando. Então, para você que hoje não ocupa nenhum desses lugares, você também tem um chamado. E o seu chamado nem sempre vai estar ligado ao ministério mesmo ali, igreja física, nem sempre, tá? Mas o que ele vai estar ligado? O que é esse chamado? É viver para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe aquilo que eu falo? Onde te plantar, você vai florescer? Onde você estiver, você vai exalar o perfume? É isso, né? É isso. Então, Deus chama cada um com um propósito único. Então, por isso que a gente tem que parar
Às vezes tem pessoas perdendo suas vidas, perdendo seus casamentos, perdendo seus relacionamentos, perdendo seus empregos, porque eles estão olhando para a internet a vida dos outros e querendo viver aquela vida. Às vezes você acha que a vida da vizinha é muito melhor do que a sua, que a vida da sua prima, da sua colega, mas você não sabe o que acontece em quatro paredes. E você não vai viver a vida dela. Sabe por quê? Porque cada um tem um propósito único. E é muito fácil a gente querer ver, a gente querer viver aquilo que a gente vê, porque o processo a gente não está vendo, né? O processo a gente não está vendo. A gente não está vendo. Quanto tempo aquela semente ficou ali dentro para germinar e brotar? A gente só quer a flor que está do lado de fora, quer ser aquela flor. Mas o quanto tempo ela demorou, a gente não se importa muitas vezes com isso. Então, esse é o engano. E o seu propósito é só seu. O meu propósito é só meu. Deus pode linkar nossos propósitos? Pode. Deus pode nos juntar para um bem maior? Pode. Mas o meu propósito não é o seu. O seu processo não é o meu. Eu não vou passar pelo que você tem que passar. E você não vai passar pelo que eu tenho que passar. Mãe não passa pelo que o filho tem que passar. Filho não passa pelo que a mãe tem que passar. Irmãos não passam, e assim sucessivamente. Cada um passa pelo que cada um tem que passar. Agora, são frutos, muitas vezes, das escolhas que nós fazemos. Por isso que nós temos que estar alinhados com Deus, pedindo para o Espírito Santo nos direcionar nas nossas escolhas, para que a gente passe por aquilo que realmente está linkado ao nosso propósito, à nossa promessa. Né? Então, é isso que Deus tem. E a Bíblia fala, né, em 2 Timóteo 1:9, diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele quem? Quem nos salvou? Jesus. Quem nos chama a vocação? Deus, Jesus nos chama a vocação. E não é por causa de que nós merecemos, não, pelas nossas virtudes, não. É porque ele tem, pela honra e pela própria determinação e graça do Senhor por nós. Por isso que ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele quer realizar por intermédio de nós. Não precisaria de nenhum de nós, gente. Mas o amor dele é tanto que ele prefere fazer todas as coisas, não todas no geral, mas muitas das coisas, principalmente ganhar almas, usando a vida de outras almas, usando outras almas ganhas. Então, a gente tem um propósito específico, sim. Todos são chamados, todos. Ah, Fabiana, um tem chamado, o outro não tem. Não, todos são chamados. Os chamados não é apenas para alguns que são mais espirituais, que estão mais na presença, é para todos os que foram salvos por Cristo. E quando ele se entregou na cruz, ele se entregou por todos nós. Aquele que crê, né, alcança a salvação, porque a salvação é para todos que creem em Cristo Jesus. É para todos, mas que creem, né? Então, todos que foram salvos por Cristo têm um chamado, né? Há um chamado geral. Então, tá assim, ó, tem o chamado geral, que é ser como Cristo. Nós somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Então, que nós sejamos como. Esse é o chamado geral. Todos nós temos, é o mesmo. Sermos como Cristo. Todos nós. E tem um chamado específico, que é função, uma missão, um ministério, é um ser. O que o chamado está ligado a ser. O que você vai ser? Não é ter. Não é ter, nem exercer missão, é ser. Então o chamado está ligado a isso, né? O seu chamado específico. O chamado geral é ser como Cristo. Todos nós somos chamados, né? A ser semelhantes a Jesus, a termos um coração semelhante a de Jesus, a fazermos o que Jesus faria, a falarmos o que Jesus falaria, a pensarmos o que Jesus pensaria, a enxergarmos o que Jesus enxergaria, a ouvir o que Jesus ouviria. Todos nós temos esse chamado geral, né? Mas o específico, cada um tem o seu. E o versículo que fala sobre isso é Romanos 8, né, do 28 ao 30. Fala lá, traz o versículo e também nos diz, nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Olha a nossa missão, olha o peso dessa missão, o peso da responsabilidade, propósito que Deus poderia cumprir sozinho, mas Ele conta conosco.
Ele conta conosco para que nós ganhemos mais e mais almas, para que quando Jesus voltar, mais e mais almas, mais e mais vão para casa, volte para a casa do Pai, sejam arrebatados. A nossa missão é aumentar, expandir esse reino. É tirar muitas almas das garras do inimigo. Né? Nós somos chamados para cumprir esse propósito que Deus poderia fazer sozinho, mas Ele quer nos usar. Aquilo que Ele pode fazer sozinho, Ele prefere passar por nós, usar a cada um de nós. E em 1 Coríntios 1:26, Deus chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Está falando sobre isso lá. Depois você vai e lê 1 Coríntios 1:26. Deus chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Então, talvez através do chamado específico que você tem, Deus vai exercer coisas extraordinárias. E quando a gente fala de coisas extraordinárias, a gente não está falando só de ministério, não. A gente vê quantos professores a gente vê que cuidam de e fazem história, projetos, né? Projetos que pareciam inacreditáveis, mas que ele consegue alcançar tantas vidinhas ali, ó, transformar, mudar. Isso é viver seu chamado com amor, não é por obrigação, não. Sabe? É quando você coloca amor em tudo que você faz. Talvez o seu chamado não vai ser algo mirabolante que vai aparecer na TV ou que vai estar na internet. Talvez o seu chamado é trabalhar para que os seus sejam também, possam exercer também os seus chamados. Não sei se você está me entendendo, mas talvez o seu chamado possa ser para que Deus te use para alcançar os seus, porque alguém dos seus vai ter um chamado mirabolante e extraordinário. Entende? Então, Deus também nos usa dessa forma. Talvez o seu chamado é preparar um filho seu para que amanhã ele seja uma autoridade em ganhar almas para Jesus. Talvez, né? Vou dar um exemplo. Talvez você vai, né, criar um filho nos preceitos, segundo a palavra, para que amanhã ele se torne um pastor de multidões, assim como é hoje a gente vê, né? Acabou de ter a eleição do novo Papa, né? Independente de religião, mas alguém teve um chamado ali de preparar aquela pessoa para ser o pastor de multidões. E quando a gente fala de pastor, não estou falando de pastor de igreja, não, eu estou falando de pastor de ovelhas, de pessoas, né? Então, talvez o chamado, aquela pessoa que o preparou, grandes, né? A gente vê grandes avivalistas, né? Por exemplo, a gente vê, eu estava lendo um livro do Benny Hinn lá, né? Ele foi num culto de uma outra missionária, e lá, né? Quem não conhece, o Benny Hinn, eu coloquei o nome dele lá, né, quando eu falei dos avivalistas, mas ele é um grande avivalista, né, e ele é vivo ainda, né, e já fez grandes missões e tudo mais, e grandes curas através da vida dele, Deus faz, mas ele foi chamado quando ele esteve num culto em que uma outra avivalista também muito conhecida, Catherine Kuhlman, por coincidência ela também é conhecida, mas muitos deles foram despertados para vir para Jesus, para vir para Deus, para vir para a missão a partir de pastores que nem ninguém, ou de pessoas que pregaram, que conduziram a vida deles, da família, dos pais, que a gente nem ouviu falar mais. Então, cada um tem um chamado específico, mas Deus chama as pessoas comuns, como eu, como você. Então, todos nós temos chamado, você tem um chamado. E tem tipos de chamado. Tem o chamado geral, né, como eu disse, que é relacionado à nossa identidade em Cristo, que é a gente, né, viver uma vida de santidade, uma vida kadosh, que é viver na presença do Senhor, uma vida de amor, uma vida de obediência. Por exemplo, é quando a gente evangeliza, a gente serve, a gente ama o próximo, a gente vive em santidade, a gente ora, a gente jejua, a gente busca viver como Cristo, a gente busca falar como Cristo, a gente busca, né, evangelizar os nossos, e a gente transborda a palavra e tudo mais. Esse é o chamado geral. E o chamado específico, ele está relacionado àquilo que Deus quer realizar por meio da sua vida, de maneira única.
Talvez você seja um excelente, né? Eu falei do professor, mas poderia ser qualquer outra profissão. Talvez você seja aquele médico humano que não é frio, porque muitas pessoas dizem que médico é frio, mas a gente vê muitos médicos humanos. E na pandemia a gente pôde ver muito isso. Muitos ali chorando por vidas perdidas. E não estavam chorando porque estavam com medo de perder suas vidas, não. Estavam chorando de ver vidas perdidas. Ali você encontra pessoas cumprindo o seu chamado, vivendo, né? Um bom governador, um bom médico, um assistente social, qualquer outra profissão, gente, qualquer profissão, mas você faz com amor. Eu sou o gari. Eu varro as ruas, eu pego o lixo, mas eu pego com amor, eu penso em deixar o bem-estar da comunidade, e eu vou fazendo. Quantos a gente vê passar nos caminhões, eles estão cantando, eles estão alegres, outros estão dançando, e ali eles pegam com amor, e eles pegam aquele lixo, ele cuida daquela cidade, ele cuida daquele bairro, ele cuida com amor, sem reclamar, sem ficar ali desdenhando. Então, ele está vivendo chamado. Sabendo, mas Deus chama a gente para ser gari, Deus chama a gente para ser pequenos cristãos, pequenos cristos. Deus chama a gente para exalar seu perfume, para exalar em qualquer área da nossa vida, em qualquer forma, de qualquer situação. Entende? Você é uma mãe, uma dona de casa. Você faz com amor. Você ama o que você faz. Você zela pelos seus filhos, você zela pela sua casa. Você cuida da sua família. Você cuida desse ministério, que o nosso primeiro ministério é a família. Então você cuida. Então isso é exercer seu chamado. Não é só achar que chamado está ligado a estar ao ministério físico ali, ó, paredes, ou então as redes sociais, ou então não, né? Pode ser no ministério, pode ser nas artes, pode ser nos negócios, pode ser na educação, na política, na família. Então, quantas pessoas não se tornaram marcos, né, nas artes, pessoas que lutaram pela liberdade de outras. O chamado de tantos libertadores é libertar vidas das mãos e das garras do inimigo. Mas tiveram aqueles que na época da escravidão lutaram pela abolição, pela libertação. Era o chamado daquelas pessoas, elas exercendo o chamado delas. E então não está ligado só a ministério. Em Efésios 2:10 fala assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele conta conosco para fazer boas obras. Boas obras, talvez nunca ninguém vai ouvir falar da sua vida, mas aqueles que você impactou nunca esquecerão de você. Aqueles que passaram pela sua vida, de repente você os atendeu, de repente você vendeu um produto para ele ali falando, né, naquele momento que ele precisava, de repente você entregou uma palavra, de repente você alfabetizou aquela criança que estava tão a dificuldade, ninguém estava conseguindo, ninguém estava tendo, né, ninguém estava tendo cuidado, de repente você organizou aquele ambiente. De repente você trouxe respeito àquele lugar num projeto, você deu valor àquele lugar, aquele ambiente, né, que antes era desvalorizado, aquele bairro, aquela rua, não importa. E você deu valor. Isso é você cumprindo o seu chamado. Talvez seu chamado específico, você veio talvez só para passar pela vida daquela pessoa e a conduzir ela para o caminho do bem, o caminho da presença. Então é isso, boas obras é isso. Boas obras é isso. E como que eu descubro o meu chamado? Como descobrir seu chamado? Como eu descubro o meu chamado? A gente se pergunta tanto isso, né? Então aqui tem alguns, né, formas de você ver aqui, ó. Primeiro, busque a Deus em oração e intimidade, porque quem sabe do seu chamado é Ele. Deus revela seus planos aos que o buscam. Então busque a Deus, sempre, porque Ele vai direcionar você no seu chamado. Então, talvez você vai ter que florescer em vários vasos apertados, até Deus te colocar lá no jardim, onde é o seu chamado, onde você vai florescer, dar belas sombras, bons frutos e tudo mais, né? Então,
Primeiro você precisa florescer onde você está, mas é Deus que vai te conduzir. É na presença que Ele vai falar para você: não, seu chamado não é aqui. E eu vou te levar. Mas é a cada dia, a cada passo. E o chamado para você chegar até nele, você vai ter que passar pelos processos. Vai ter que passar pelos desertos. Em Jeremias 33:3, fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez você não sabe o seu chamado ainda, que você não perguntou para ele. Para quem, de fato, escreveu o seu chamado? Para quem, de fato, escreve todos os dias seu nome no livro da vida? Para quem, de fato, planejou o porquê e te trouxe até aqui, te fez chegar nesse mundo onde nós estamos só de passagem? Que você não passe por esse mundo sem exercer seu chamado. Em nome de Jesus. Então pergunta para ele. O segundo item, leia a palavra e obedeça. A Bíblia revela princípios e direções práticas. A Bíblia vai te revelar, vai te ajudar a você entender seu chamado, seu propósito em Deus. 3, observe os seus dons e paixões. Lembra que o propósito não está ligado só a ministério e igreja física. Está ligado à sua, talvez à sua profissão. O que você gosta de fazer? Ah, tá ligado a coisas que você gosta de fazer, seus dons, suas paixões. O que enche teus olhos? Talvez a sua paixão é quando você está na cozinha, que você faz aqueles bolos maravilhosos, e o seu chamado, talvez, é fazer bolo, mas fazer na presença do Senhor, fazer com amor. E mandar junto com esse bolo, com quem comprar, você mandar um versículo junto, um bom dia. Quando você for entregar esse bolo, de repente você entrega uma palavra junto. Você fala de Deus. Quando você vai fazer esse bolo, de repente você publica fazendo esse bolo e falando que é assim que Deus faz na nossa vida, e Ele coloca todos os ingredientes, e aí Ele mexe, e aí quando mexe, é as dificuldades que nós passamos, mas está mexendo para que os ingredientes se integrem, e aí Ele vem, põe o fermento, e a gente cresce, e vai para o forno, e de repente é aquele bolo lindo e maravilhoso, aquela obra está pronta do Senhor, que somos nós. Então é isso. Ah, eu gosto de cozinhar, de comida. Nossa, faça marmita, faça alimentação com amor. Ou de repente você não quer ter um negócio, mas participa de algum lugar que faz a comida para quem precisa, para quem está necessitando. Tem tantos projetos, né? Então, a Bíblia te ajuda, mas quando você observa seus dons e paixão também, o que que você faz bem, o que te move, o que te incomoda no mundo? Quando você olha no mundo, o que que te incomoda? Ah, o que me incomoda é ver a sujeira, né, das coisas. E o que que você está fazendo para isso? Você pega, você ensina seus filhos a não jogar lixo fora do lixo mesmo? Você faz, você cuida do lixo, você limpa, você varre, você não joga, você fala, você prepara. É isso. O que que te incomoda no mundo? Alguma coisa que te incomoda está ligada ao seu propósito. A mim incomoda as pessoas estarem ainda com suas vendas, com vendas nos olhos, e não enxergarem quem é o verdadeiro Deus e o que Deus pode fazer na vida delas e quem são elas. Enxergar suas verdadeiras identidades. Isso que me incomoda, porque quando a pessoa está nessa condição, ela se submete a coisas que quem de nós já não se submeteu? A coisas que vêm dadas, vêm dadas. Então, a mim, o que me incomoda é isso. Quando uma pessoa fala para mim, ah, eu não sei, eu não conheço Deus. Ah, eu não sei sobre a palavra, eu não conheço a palavra. E não é uma incomodar de, nossa, me incomoda, é uma incomodar de eu quero ajudar. Eu posso ajudar, eu posso fazer, né? Eu posso falar de Deus para outras pessoas que não conhecem. Não porque eu sou a autoridade, não. É porque eu estudei hoje, amanhã eu já posso falar. Eu estudei de manhã, à noite eu já posso falar sobre isso. Entende? Então, o que me incomoda é que as pessoas falam que não sabe ler, não sabe escrever. Tá, mas e aí? O que que você está fazendo para mudar isso? Você já ofereceu para ajudar alguém? E sempre é assim. O que te move, o que te incomoda, está sempre ligado ao seu chamado.
ao seu propósito. É uma dica. Outra, peça confirmação espiritual. Através de líderes, profecias e circunstâncias. Peça a Deus que confirme para você se é o seu chamado, se você está ouvindo o seu chamado, se está ligado ao seu propósito, o que você está fazendo na sua vida. E aquilo que estiver, fala, Senhor, o que não estiver ligado ao meu propósito, ao meu chamado, desliga na minha vida. E Ele vai desligar. Tira da minha vida, Ele vai tirar. Você tem que ser corajoso, seja forte e corajoso, para falar para Ele. Senhor, se essa situação X não está ligada ao meu propósito, tira da minha vida. Porque a palavra diz que se a sua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Porque mais vale você entrar no reino do céu sem um olho do que não entrar. Porque lá tudo é restaurado. Então é isso que Deus fala para nós, né? Dê passos de fé. Comece servindo onde você está, mesmo em pequenas coisas, dentro da sua casa, servindo a sua família, servindo aos seus, dentro da sua família, na sua vizinhança, na sua congregação, na sua comunidade. Comece servindo. Quem sabe, nessa servir, você encontra seu chamado. E sempre perguntando para Deus, para o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, quando você serve com fidelidade no pouco, que para você parece pouco, mas lembra, se em toda a sua vida você ganhar uma alma para Jesus, já valeu a pena a sua vinda aqui. Por quê? Tão valiosa é uma alma. Tão valiosa é uma alma. Então, que você tome posse disso hoje, né? Tem obstáculos para exercer o chamado? Sim, muitas vezes a gente tem medo, a gente se compara com os outros. Ah, mas o fulano fala mais bonito. Ah, mas ele fala mais, sabe mais do que eu. É sempre a gente tem mania de se rebaixar, né? A gente tem mania de se rebaixar. As distrações. De repente você está até ali no foco, mas daqui a pouco você se distrai. A incredulidade, ah, não sei se vai dar certo. Ah, não sei, as coisas para mim, sabe? A incredulidade. Mas Deus capacita os chamados. Então, se você já tem um chamado no seu coração, começa a falar com Deus mais profundo e específico sobre isso. E começa. É o primeiro passo, porque todos os outros Ele vai dar com você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Deus capacita os chamados, lembra? Deus não escolhe os capacitados. Parece uma frase que a gente já escutou tanto que a gente nem dá bola mais, virou clichê, como se diz. Mas Deus escolhe e capacita os escolhidos. Ele não escolhe já os que estão capacitados. Jesus veio para os que estão doentes. Olha os 12 apóstolos, gente. Quem eram os 12 apóstolos? Olha para Paulo. Quem era Paulo? Veja bem. Olha só. Olha para Maria Madalena, olha para a mulher samaritana, olha para tantos outros que Jesus usou, e olha para tantos que ele ainda usa hoje. Então, essa história de que eu não estou preparado, não existe para Deus. Não existe. Não existe, tá? Em Êxodo 4, 10, 12, Deus chama Moisés apesar de suas limitações. Lá em Êxodo fala que Moisés tinha limitações. Moisés achava que ele não podia, né, exercer, ele falou que ele não ia conseguir, porque ele não falava bem, ou seja, não lidava bem com as palavras, né? Ele não ia conseguir, com todas as suas limitações, Deus escolheu Moisés. Moisés, para que fosse o libertador e se tornasse quem Moisés se tornou em Deus, né? Olha só. Então, é o mesmo que ele quer fazer com você. Em 1 Tessalonicenses 5:24, diz assim, ó, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é Deus, quem te chama, e ele também te fará. Será fiel com você. Então, se está te chamando,
exerce, agarra com as duas mãos. Chamou para a liderança, vai para cima. Sai, quebra esse medo. Quanto tempo você está recebendo convite para ser líder de qualquer situação, de qualquer circunstância, e você prefere ficar ali, ó. Os últimos serão os primeiros? Sim. A palavra diz: não chega na sinagoga, já senta lá na frente. Não, senta lá atrás para você não ter que passar vergonha de alguém chegar e pedir para você sentar lá atrás, porque os últimos serão os primeiros, quando necessário for. Sim, mas você já recebeu o chamado, você já recebeu o convite. Quem vai te capacitar é Deus, não é o ser humano, não. Faça a sua parte, estuda, procure conhecimento, mas você pode, você consegue. Nada é impossível para um filho de Deus. No nosso DNA, corre o DNA de Jesus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos semelhantes a Deus. E Ele nos torna capazes quando Ele nos escolhe. E é para isso que Ele nos chama. Então, talvez você não está exercendo o seu chamado, a sua profissão, estão te chamando para você liderar e você não quer, porque, eu não posso. Você está deixando de exercer seu chamado porque você não quer viver o desafio, você não quer sair da zona de conforto. Não sei para quem está falando isso hoje, mas o Espírito Santo está tocando para dizer isso. Você não está exercendo a liderança independente das circunstâncias, se é dentro da sua casa, até lá fora, porque você não quer sair da zona de conforto. Você não quer mudar nesse lugar que você está, já foi convidada para ir para outro lugar, mas você não quer. Porque eu conheço todo mundo ali. Gente, você vai ficar nesse vaso aí só porque você conhece esse vaso? O Senhor quer te levar lá para o jardim e para você se expandir, mas você quer ficar no mesmo lugar. Então Deus está te chamando hoje, em nome de Jesus. E a conclusão é: viva seu chamado. Você precisa viver seu chamado. O mundo precisa do que Deus colocou em você. O mundo precisa do seu testemunho. Tem almas que só serão convertidas com o seu testemunho, não é com o meu. Com o seu testemunho. Entende? Tem pessoas que só seres humanos, só vai aprender, tem criança que só vai aprender a ler com você, com o seu método. Tem pessoas que só vão ser curadas porque você vai fazer o curativo. Você que vai fazer o curativo da melhor forma possível. Tem pessoas que só vão ser tocadas porque você vai levar a palavra. Tem pessoas que só vão, sei lá, se alimentar porque você vai fazer o alimento e tantas outras coisas mais que eu poderia falar aqui. Tem pessoas que só vão ser curadas porque você vai ser curada e através da sua cura, da sua cicatriz, ela vai ser curada. Quando você caminha no seu chamado, vidas são transformadas, inclusive a sua. Porque nada mais nos agrada. E olha que a gente não tem que viver de ego, não. Mas às vezes eu tô assim, gente, lá no chão, largada. E aí eu recebo um testemunho: Fabiana, como minha vida tem sido transformada. E nananã, e eu agradeço, e eu falo, e eu choro, e eu falo: Senhor, eis-me aqui para viver meu chamado. Não tem preço isso. E você sabe que não é você. O que você está fazendo é simplesmente se colocando à disposição de Deus, que é o que eu faço. Não sou eu, não faço nada. Sou de carne e osso, né? Então, a gente fala assim, ó, você é de carne e osso, mas o seu testemunho, a sua ferida que Deus quer curar, e você não está se abrindo para que Ele faça esse curativo, esse perdão que você tem que dar, é testemunho para alcançar outras almas, outras vidas. Em Colossenses 3, 23, 24, diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando a gente faz tudo de coração, não para o Senhor, não para os homens, mas para o Senhor, a gente exerce o nosso chamado. Aonde a gente estiver. Talvez você só vai ser aquele que vai pavimentar. Quantas vezes na minha vida eu iniciei um projeto onde o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: você tem uma missão de pavimentar.
Porque quantas vezes eu iniciei projetos do zero, e quando estava lá no topo, no auge, eu entreguei para alguém já, a estrada pavimentada. Então, eu abri a estrada, eu derrubei árvores, eu abri a estrada, eu pavimentei, eu coloquei o melhor dos asfaltos ali, sinalização, tudo, para que outras pessoas pudessem passar. E eu só agradeço a Deus por Ele me usar cada vez mais, e eu quero que cada vez mais Ele faça isso na minha vida. Então, eu nunca tive medo de começar novos projetos, eu nunca tive medo também de deixar projetos. Alguns me conhecem aqui, outros não, mas eu tenho alguns testemunhos na minha vida, e eu falo que a minha vida ela é feita de ciclos, e ciclos se fecham na minha vida. E normalmente a cada quase 7 anos por aí, entre esses anos. Eu sempre tenho uma reviravolta na minha vida, como estou vivendo agora, em nome de Jesus. Então, eu falo para vocês, a gente precisa passar por essas situações dando glória, porque é Deus nos usando para viver nosso chamado, em nome de Jesus. Tudo que vocês fizerem, gente, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Você não está fazendo para aquela pessoa que está, às vezes, até te xingando, e você servindo ela da melhor forma possível. Você não está fazendo para aquela pessoa que você vai fazer o máximo para ela. Ela vai virar as costas e não vai te dar nenhum obrigado. Não é para ela. Você não está fazendo para aquela pessoa que está lá no sinal, que está no semáforo, que está na esquina. Você não está fazendo para ela. Você está fazendo para Cristo que vive e que habita nela. Ela não conhece. Às vezes ela não foi tocada, mas ele está ali. Tá? E talvez a sua vida, o seu gesto, toque esses corações. Então é para isso que a gente precisa exercer nosso chamado. E eu trouxe para vocês um desafio prático, que vocês coloquem esse desafio em prática. Espero que vocês façam, porque eu só comecei a romper na minha vida quando eu comecei a fazer aquilo que eu ouvia os líderes, os mentores falarem que eu tinha que fazer. Teve muita coisa que eu não fiz? Teve. Tem algumas coisas que até hoje eu não faço, tem coisas que não, naquele momento não. Mas num momento específico, eu vou lá e eu faço. Agora, exercício, desafios, perguntas, questionamentos, isso aí, gente, não deixe de fazer, porque isso vai expandindo a mente. E expansão da mente não tem idade, não sei quantos anos você tem, mas expansão da mente não tem idade. A sua mente se expande de uma tal forma, aquela trave que estava nos seus olhos cai por terra e você olha e fala: Meu Deus, eu não vi isso. Mas não é só olhar. O que que eu vou fazer a partir de agora? Em nome de Jesus. Então, separa um tempo essa semana para orar. Eu não sei qual vai ser. Você tem aí 7 dias. Eu quero ver. Não vai faltar no próximo terça por causa disso, não, que não é igual criança, não. Quero ver quem vai me dar um testemunho na terça-feira que vem. Se não quiser dar também, não tem problema, tá? Senão não me aparece aqui na terça. Ai, nem vou, porque senão já a Fabiana vai me perguntar as coisas. Não, não vou perguntar. Eu quero que toque no coração de vocês. Mas eu creio que vai ter alguém que terça-feira vai me dar um testemunho sobre isso. Separa um tempo essa semana para orar. Você vai falar para ele: Senhor, qual é o teu chamado para a minha vida? Se você já sabe, já tem ideia, Senhor, confirma o chamado, esse chamado na minha vida. Aí você vai escrever o que Deus vai te falar. Fabiana, mas Deus vai falar comigo? Vai. Vai falar no seu coração, vai falar através de uma ministração, vai falar através da natureza, vai falar através de um sinal, de uma brisa, ele vai falar. E você, em nome de Jesus, vai saber que é ele confirmando para você, ele te falando ou ele te mostrando. Você vai me falar. Dê um passo concreto essa semana. Entra num ministério, conversa com o líder, começa um projeto, uma coisa que está parada aí, começa a fazer uma coisa diferente, tá? Começa. Só começa. Você tem 7 dias. Não que você não vai ter que fazer depois, porque todo dia a gente, né, fala, eu quero uma coisa nova, o que eu vou fazer, a gente vai se realinhando com Deus, como a questão do discipulado. Não que eu não vá fazer, porque é o que eu falei que foi entregue em minhas mãos, mas eu estou orando para que o Deus me prepare, porque eu quero estar no momento. Fabiana, você falou que não tem que estar preparado. Não, não é preparado de questão de capacidade, que ele vai nos capacitando todo dia, mas a gente precisa do momento específico quando ele fala é agora, né? Como que vai ser feito isso? Então, eu estou estruturando, mas eu vejo que faz parte do meu chamado.
Então, você vê que também o chamado, você abre um leque. Porque, ao mesmo tempo que no meu trabalho eu estou falando de Deus, eu estou aqui com vocês falando de Deus, eu estou no Café na Presença falando de Deus, eu estou no Kadosh falando de Deus, mas no meu trabalho normal, estou falando de Deus, fazendo o meu trabalho. Então, que a gente possa, que vocês possam isso. E mais do que isso, desafio prático. Então, separa um tempo para orar, pergunta para Deus qual é o teu chamado, para ele confirmar o seu chamado, escreve o que ele vai te mostrar e tome uma decisão, dê um passo concreto essa semana. Ou entra no ministério que estão te chamando, ou aceita aquela liderança que estão te convidando, ou conversa com um líder, pelo menos que às vezes, de repente, esse primeiro passo é conversar com alguém sobre esse chamado. Começa um projeto, é isso que o Senhor está te chamando, em nome de Jesus, tá? E a hora é agora. Por que a hora é agora, Fabiano? Porque eu não sei qual é a última hora. Então eu preciso dizer, a hora é sempre na hora, é agora. Essa é sempre a hora certa. Agora. Quando eu começo? Agora. Porque eu não sei. De repente, se amanhã a minha senha tocar, eu perdi a oportunidade de cumprir meu chamado, de pelo menos iniciar o meu chamado, né? Então, faça o seu melhor, faça como se fosse para Deus, e é para Deus tudo que você faz, a partir de hoje, de agora, em nome de Jesus. Por quê? Porque pode ser que não dê tempo, mas hoje é a hora. E não perca mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Então, desafio prático. Vou colocar o material lá, tá? E vamos ver quem vai ter, né? Quem sabe o seu testemunho vai alcançar tantas que aqui estão e tantas outras pessoas. A gente está aqui, né? Em comunidade. Somos todos iguais. Tem aqueles que não gostam de falar, tem aqueles que só gostam de ouvir, mas o Espírito Santo ele muda até isso. Lembra de Moisés? Moisés achava que não tinha o dom da fala, tanto que quem falava por ele, a maioria das vezes, era Arão, né? E Deus fala para ele: não, você vai, porque eu vou colocar o teu irmão para falar. E era Arão que falava por ele, a maioria das vezes. Então, que você possa ir encontrar um Arão. De repente, peça para que Deus coloque um Arão na sua vida. E ele coloca, ele conecta pessoas, ele conecta propósitos, ele conecta, coloca, peça para ele, tem um projeto aí, mas eu preciso, Pai, que o Senhor conecte pessoas, parcerias, propósitos, porque eu preciso exercer esse projeto, se ele for do Senhor, e é assim que você vai falando com ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja, né, o nosso Deus. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Eu, para o Senhor. A semana passada eu não consegui entrar porque eu estava longe, né? A internet não pegou, eu não consegui participar. Eu estava em Pernambuco, fiquei 10 dias lá com a minha mãe e os meus avós. Meu avô com 90 anos e minha avó completou 85. E aprendi bastante, como diz a Fabiana, eu servi bastante. Eu batizei a avó como Rainha Elizabeth. Ela falava, agora estou com o empregado e o cozinheiro, que o meu irmão gêmeos, o Adão, foi também, né? E cheguei quinta-feira. Mas o que eu quero falar realmente foi do livramento que Deus me deu ontem, né? Hoje eu não poderia não estar aqui. E eu fui num culto na casa da minha irmã, na rua de trás. E junto comigo foi a minha vizinha da frente e os meus dois vizinhos aqui do lado, que um tem 91 anos, ou é 92, e a esposa dele acho que tem 86. Nós vínhamos voltando já, era 10h10, e quando cheguei aqui praticamente no portão de casa, nós fomos abordados por dois motoqueiros. E na hora eu estava só com meu celular na mão, e na hora foi muito rápido, eu pensei, eu joguei o celular dentro da garagem, pelo portão. Ele falou, ela jogou o celular dentro do portão. Ela jogou o celular. E ele falou, porque pega aliança, né? Só que aí, como já estavam falando bastante, então eu mesmo já tinha tirado a minha aliança e coloquei só um anel. Porque eu fiquei com medo, porque estava meio apertada, né? E, e assim, eu agradeci muito a Deus pelo livramento, porque eu cheguei a ver a arma ainda, na hora que ele pegou a arma na cintura.
A minha preocupação era com os 2 idosos que estavam comigo, porque eles estavam muito inocentes. Para eles, era o vizinho do lado que tinha chegado de moto, e não era. Ele não tinha entendido que era um assalto. E aí ele ainda falando da aliança, da aliança. Nisso, meu outro irmão veio porque ele ia trazer a minha filha para pegar uma feijoada que eu tinha feito no domingo. E na hora que ele veio apontando com o carro, eles viram e eles saíram. Aí eu só dei sinal pro meu irmão sair e ir embora, para não voltar, porque eu fiquei com medo deles voltar e ver se o carro estava parado, né? Aí é isso. Só agradecer a Deus pelo livramento mesmo, e como a Fabiana falou, se Deus tem propósito, né? Eu não sei ainda, eu já estou orando, pedindo meu propósito. Eu falei, Deus, às vezes tem tanta coisa, já me falaram tanta coisa que eu poderia fazer, né? Trabalhar na parte, mas eu ainda não consegui ainda me identificar ainda direito. Se é com idoso, se é com um monte de. Eu não sei direito ainda. Mas é mesmo só para gratidão a Deus pelo livramento, não só o meu, como dos meus vizinhos. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Você vê que a gente, o que é, né? Você sair revestida da armadura, né? Do Espírito Santo todos os dias, e nós revestimos no Café na Presença, nós devemos nos revestir da nossa casa, eu sempre falo, não deixe que os seus saiam da sua casa sem estar revestidos, né? Tanto as crianças quanto os adultos, para quem tem aí a cultura, né, de ungir, que unja, né, a sua família, a sua casa, porque, igual fala, né? O inimigo está solto, né? E a gente precisa se colocar na presença. Eu vi também essa semana, você falou isso, você me lembrou de um vídeo que está correndo aí, né? Dos 2 pastores que foram assaltados, o bandido assalta eles, pede o celular, pede coisa. Aí acho que no meio ali da conversa, um deles fala que é pastor. Aí o bandido fala: Será pastor? Aí ele fala: Sou. Aí devolve o celular, devolve o outro celular, dá a mão, cumprimenta e vai embora. E não É. é que não aconteceria, e não estou falando de religião, não. A gente está falando pelo Uhum. poder de Deus, né? O que Sim. Deus faz ainda, e a gente precisa crer, né, nisso. A gente tem que se cuidar, sim, né? Tem que estar sempre alerta, sim, mas a gente também tem que estar revestido aí, né, da armadura mesmo do Espírito Santo e nos proteger, né? Porque a gente fala, Espírito Santo, meu amigo, vamos comigo, sempre, em todo momento, né? Porque a gente precisa se cuidar, né? O mundo tá aí, é por isso que eu falei, né? Tanta coisa tá acontecendo no mundo que você fala, meu Deus, são coisas assim que de Sodoma e Gomorra mesmo, tem coisas que você olha e fala, gente, não tem outra coisa, né? Não tem outras coisas. E muitas às vezes, muitas coisas são, né, televisionadas ou estão nas internets da vida também. Então, a gente fala, tá a olho nu as coisas, tanto a violência quanto as questões mesmo, né? A questão imoral, a imoralidade, né, exacerbada. Então, que a gente possa ir. Agora, quanto a exercer seu chamado, faz esse desafio prático, fala com Deus, começa a colocar, porque talvez você está em meio ao seu chamado, mas você não conseguiu identificar isso ainda. A gente pede confirmação, porque às vezes a gente fica buscando lá no horizonte, enxergar lá na frente aquilo que está aqui, tocando nossos pés, né? Então, às vezes, é isso que Deus tem para nós, né? Mas nada melhor do que ali a conversa, né? O face a face com Deus todos os dias, a presença. É só isso que vai revelar diretamente o nosso coração mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos agradecer, né? Para que a gente possa finalizar. Em nome de Jesus, louvado seja, nos sustentou até aqui, né? O nosso Deus. Bendito e louvado seja, e fecha seus olhos. Abre o coração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, papai. Obrigada por tanto amor. Obrigada porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama. Obrigada porque mesmo sem precisar, o Senhor prefere usar a nós, Pai, para cumprir seus propósitos. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, conectarmos vidas, pessoas tão diferentes, Pai, de lugares tão distantes, mas todos seus filhos, em todos nós, todos que estamos aqui, Pai, o seu DNA
está em todos nós. Então, somos, Pai, da mesma família, que possamos nos conectar, nos ajudar, interceder uns pelos outros, mas que, acima de tudo, Pai, nós possamos, Pai, simplesmente não só ouvir a Sua palavra, mas absorver todo esse ensinamento. Espírito Santo, continue a dar aí reflexão no coração dos seus filhos, na mente, expanda a mente, que eles possam enxergar, suas filhas enxergar aquilo que nunca enxergaram, Pai. Tira a trave dos olhos de cada um, em nome de Jesus. Abra os corações, as mentes, os pensamentos, que caia por terra todo medo, Pai, porque os filhos de Deus estão protegidos, os filhos do Senhor revestidos da sua armadura, cheios do poder do Espírito Santo, Pai, podem, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós, que tomemos posse e não limitemos mais o Senhor, Pai, que possamos colocar tudo em suas mãos, pois o Senhor é o Deus que está no controle. Nós não temos o controle de nossas vidas, Pai, mas nós temos joelhos, nós temos simplesmente ensinamentos que nos dizem que é buscar no Senhor para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade sempre. Em nome de Jesus, que assim seja, que tenha uma semana extraordinária, todos nós na presença. Ilumina suas filhas, Pai, nesse desafio prático. Determine, mostra para cada uma quais são os seus chamados, confirme seus chamados, Pai, e abra portas, traga parcerias para todos nós, traga novas portas abertas, feche aquelas que precisam ser fechadas, em nome de Jesus, que a sua presença possa resplandecer em nossa face, em nosso coração e em nossa vida, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja. Que cada um de nós tenhamos aí uma semana extraordinária na presença do Senhor. Uma boa noite para vocês e fiquem aí na presença, tá? De Deus, fiquem com Deus. Um grande abraço.